Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e hoje a gente vai falar especificamente de fundos imobiliários de papel. Trouxe aqui o Dani Gampel, que é lá da Sea Capital, vai falar bastante com a gente sobre isso. Agora, tenho duas novidades para você. Primeiro, se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever aqui e deixa o seu like também. Você que já é inscrito, só deixar o like na confiança aí pra gente, tá? Agora tem um ponto. Se você acompanha a gente pelo Spotify, na página do próprio episódio, você pode participar das nossas enquetes. Tem umas enquetes aí, é só descer a tela e responder a enquete. No YouTube, se você acompanha pelo YouTube também, tem as nossas enquetes que a gente lança aqui para você responder e a gente deixar o Money Play cada vez mais personalizado e cada vez mais com qualidade no conteúdo para a gente atender a sua necessidade. Além disso, tem também aqui o link embaixo do episódio no YouTube para você mandar a sua pergunta gravando um áudio, uma mensagem de voz aí pra gente. E também, pô, não quero gravar um áudio? Manda nos comentários aí a sua dúvida, beleza? Então acompanha esse episódio, entrevista que a gente fez aí com o Dani Gampel, depois da vinheta. Eu estou aqui com o Dani Gampel que é sócio e head de operações estruturadas de crédito da Sea Capital. Bem-vindo, Dani. Obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso, Dani. A gente vai falar bastante sobre fundos imobiliários, especificamente de papel, né? Que é um assunto que chama a atenção de muita gente. Tem muito inscrito aqui no canal, muito ouvinte, espectador do Money Play que se interessa por isso, assim como milhares, milhões de pessoas aqui no Brasil que se interessam pelo assunto de fundos imobiliários. Eu já queria que você explicasse para o pessoal que acompanha a gente, Dani, o que tem dentro de um FII de papel, já para deixar claro para o pessoal. Um- Quando a gente fala FII de papel é porque é um FII que investe em títulos, né? Um fundo imobiliário que investe em títulos de crédito. E por que que a gente fala FII de papel? Porque tem os FIIs de tijolo, por exemplo, né? São os FIIs que investem em imóveis, né? Então o FII ele pode ter alguns imóveis nesses FIIs de tijolo, onde a receita desses fundos são os contratos de locação e as pessoas, né, os investidores desses fundos vão receber, né, após o pagamento das despesas, um percentual, né, uma parte desses recebíveis oriundos aí das locações. Num fundo de papel, você tem títulos de crédito, ou seja, são créditos, são dívidas que são dados para, por exemplo, nosso fundo para incorporadoras, em sua maioria, e essas incorporadoras pagam juros e correção monetária dessas dívidas, amortização também, mensalmente, na maioria dos casos. E aí, esses juros e essas correções, pós o pagamento das despesas no fundo, são pagos para os investidores. Então, um fundo imobiliário de papel, ele tem diversos papéis, diversos títulos de crédito, que são os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, né? Eles são, a gente fala papel, né, que é o modo de falar, mas são dívidas, né, são créditos que são gerados, né, para as incorporadoras na maioria dos casos. É um juros e um IPCA já definido, né? E são esses títulos que os investidores devem olhar, porque são eles que vão dar o retorno para os investidores no final do dia. Certo. Quando a gente fala de dívidas, né, esses títulos que os FIIs têm, né, dentro da sua composição, a gente lembra dos indexadores, né? Toda dívida tem um indexador, aí IGPM, PCA, DI. Quais são os indexadores geralmente que estão nos fundos ou no fundo da Sea Capital? Normalmente, os fundos imobiliários eles investem papel, investem em inflação. Existem fundos CDI também, mas a maioria deles investem em inflação. Tem fundos bem famosos, bem conhecidos que investem em CDI. Algumas casas separam, então inflação seja IGPM, seja IPCA, fazem um fundo. E às vezes as casas até têm dois fundos, né? Elas fazem um de inflação e outro de CDI. A gente aqui na C Capital, Cirela Crédito 11, CYCR 11, a gente não tem essa separação. A gente investe tanto em inflação quanto em CDI. Hoje a gente investe, a maioria, né, dos nossos títulos são indexados à inflação, né? Então, ele sempre, em IPCA no caso, então sempre o seu título de crédito, o seu CRI, vai render um cupom, né, um valor, mais IPCA, ou o CDI mais alto, né? Uhum. E tem algum percentual de diversificação que vocês usam para se proteger? Falar tantos por cento é inflação, os outros tantos por cento tem que ser em CDI? Tem algo nesse sentido? Depende do momento, mas hoje a gente está entre 60% e 70% em inflação.
né? A gente prefere estar entre 60% e 70% de inflação, hoje a gente está uns 65% de inflação, 35% em CDI. O que o nosso mercado, acho que as incorporadoras, elas têm as receitas e os gastos dela ligados, atrelados à inflação. Então, por isso a nossa preferência. Quando a incorporadora vende um imóvel, ou se ela tem receitas de aluguel, por exemplo, essas vendas e esses aluguéis, eles são corrigidos por inflação. Os custos dessa incorporadora, na maioria dos casos de obra, são atualizados por INCC. Então, é um índice inflacionário da construção civil. Então, isso faz com que, se a gente emprestar, se a gente financiar obras ou gerar recurso, né, dívida para essas incorporadoras indexadas à inflação, a gente está casando já com o dia a dia dela. A gente tem menos chance de ter um descasamento quando o CDI estiver muito alto ou muito baixo. A gente fica mais atrelada. Não é um hedge, é claro, porque a gente também investe em CDI, mas é uma forma da gente estar mais pensando mais no cupom do que no índice de correção, vamos dizer assim. Entendi. E para o momento que a gente está agora, a gente veio desde agosto do ano passado, a gente está no patamar de 13,75% da Selic, e ela vem se mantém, né? O Copom fez a última reunião aí faz pouco tempo, manteve mais uma vez a taxa em 13,75%, só que em caso de a Selic ela começar a cair, se ela começar a ter uma queda aí nas próximas reuniões do Copom, o que pode acontecer com os FIIs de papel, Dani? Eu acho que o mercado imobiliário em si, né, quando o CDI cai, ele tende a subir, né? Você começa a ter mais atratividade dos investidores, né? Seja para um morador, mutuário, que vai comprar um apartamento, seja os investidores dos fundos mesmo, que param de investir em inflação, que a gente param de investir em renda fixa, me desculpe, que foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, eles começaram, os investidores procurar nos fundos imobiliários, porque o CDI estava, né, a Selic estava em 2%. Então, estou usando um exemplo mais recente da história. Todo mundo viu o que aconteceu, que foi uma grande atratividade, uma grande busca por fundos, porque a renda fixa estava 2%, os juros do país estavam muito baixos. Quando ela vai para 13,75, o CDI ali girando em 13,65, né, um pouquinho mais baixo do que a Selic, você deixando teu título em investimentos de renda fixa, onde seu risco é muito baixo, não é zero, depende de algumas questões, mas ele é um risco mais baixo, você tem uma migração, né? E você vai ter mais de 1% ao mês ali, se a gente fizer a conta, sem risco. Então, muita gente tem uma atratividade por isso e começa a fazer a migração inversa do que a gente viu na pandemia, né? Que é o que está acontecendo agora. Vamos sair dos fundos e vamos investir em renda fixa. Só que isso é um movimento que acontece, um movimento que natural, e que quando você olha o que aconteceu ali na pandemia, né, que caiu para 2, todo mundo fez inverso. Aí de repente todo mundo vem para cá. Você fala, pô, o que que tá certo, o que que tá errado aqui, né? Uma coisa é fato, né? Quando cai a Selic, se ela tiver em torno ali de 9,5, 10, até um pouquinho acima disso, os fundos voltam a ter atratividade, os fundos imobiliários voltam a ter essa atratividade de investidores. Mas é bom sempre frisar, não quer dizer que é ou água ou vinho, pô, vamos para um lado, vamos para o outro. Eu acho que os fundos imobiliários, apesar deles voltarem a ter mais atratividade, a maior atratividade, quando a Selic cair, eu acho que é muito importante frisar que tem duas coisas muito importantes em fundos imobiliários. Uma é a isenção, né? Então, quando você compara com a renda fixa não é um título isento. O fundo imobiliário é isento para pessoa física. Então, aí você começa a ter uma divergência que você tem que comparar os teus títulos de renda fixa após a tributação com o fundo imobiliário. Mas tudo bem, né? Mesmo assim, você tem essa divergência grande, né? Por isso que a gente está falando aqui, ó, quando cair a Selic, o mercado imobiliário volta a ter atratividade. Uma outra questão importante dos fundos imobiliários é que normalmente eles precificam as transações de acordo com o momento, né? E de acordo com a taxa Selic, a taxa de juros do momento, ou seja, taxas que são um reflexo disso, mas as NTNBs, são os títulos de crédito indexados à inflação. E em teoria, né, o cupom da NTNB mais a inflação, ele é basicamente a Selic ali do momento. Pô, vamos falar de forma
mais simples aqui, apesar de não ser correta a matemática aqui, mas é bem próximo. Então, quando os fundos investem em inflação, não investem em CD, eles investem esse, a Selic, ou seja, a inflação também, ele vai estar investindo a Selic no final do dia, mais algum cupom. Então, ele já normalmente, os fundos imobiliários já têm o seu benchmark acima. O benchmark deles já é a Selic, ou a Selic mais, vamos, mais a NTNB, né? Um cupom mais inflação, que é mais ou menos a Selic. Então, eles já investem acima disso. E tem isenção fiscal, são esses dois pontos bem importantes. Se tiver uma queda, ele vai ter um rendimento ainda maior. Esses títulos foram fechados no momento onde o juro estava alto, né? Vão daqui para frente ter um rendimento ainda maior do que os títulos de renda fixa. Uhum. Bom, e você comentou dos pontos em destaque dos fundos imobiliários. Muita gente lembra da isenção, né? A isenção quando a gente fala principalmente dos dividendos, e que é o que chama a atenção do investidor brasileiro. Aquele famoso aluguel, né, que todo mundo fala. Ah, vou receber aluguel, fundo imobiliário, paga todo mês. Então, chama muita atenção. E nos últimos tempos, com a Selic alta, os fundos de papel eles têm pago bons dividendos. Tá? Só que se a gente for olhar para o médio e longo prazo, isso é sustentável, não é? Qual que é o horizonte para a parte dos Sim, dividendos? eu acho que é muito boa pergunta, porque eu estava falando aqui sobre rendimento por si só. Né? Aqui tem Uhum, uma isenção, então por si só você, né, já tem esse benefício fiscal, e também que as transações são fechadas normalmente acima desses patamares, das taxas de juros básicas do país aqui. E quando você vê a mecânica dele, o fundo é muito. Tem duas coisas também. Uma é a liquidez, porque normalmente os títulos de renda fixa, na maioria, né? Na maioria não, mas muitos casos não são líquidos, então você tem que segurar aquele título por 1,5, 2, 5 anos, que seja. uhum, Muito. Foi um mercado que veio muito sendo expandido através do FGC, né? Que cobre até 250 mil por CPF. Então você tem um monte de títulos bancários aí de renda fixa, CDB, CDBs e letras de câmbio que acabam protegendo o investidor, mas ele fica sem liquidez. Ele não pode negociar aquilo antes do prazo ou negocia com deságio, né? E uhum, a gente tem os fundos imobiliários que podem estar com ágio, com deságio, mas eles são negociados na bolsa. Sendo negociados na bolsa, a liquidez é diária. Você pode ir lá e vender tua cota. A cota pode estar perdendo ou ganhando, mas é fácil você se desfazer dele. É, uhum, e, e a outra questão dos fundos é o aluguel, como você falou, que é o segundo ponto. São esses títulos, né, de renda fixa, por exemplo, você vai ter o retorno deles, né? Você tem um retorno contábil, você tem a marcação lá do seu papel diária, né, que seja. Mas você só tem o rendimento, você só saca eles a partir do momento que você tiver o vencimento desse título. E os fundos imobiliários, eles além da cota estar variando na bolsa, eles pagam dividendos mensais, né? A gente vê que algumas ações, né, na bolsa são grandes pagadores de dividendos, mas são pouquíssimas, né? Ou nenhuma praticamente, que paga dividendo mensal. E os fundos imobiliários pagam. Então, tudo que entra nesses fundos, seja fundo de tijolos, fundos de imóveis, são os aluguéis, após as despesas do fundo, são distribuídos para os cotistas. Isso só um rendimento. A gente não está falando aqui no valor que ele investiu. O valor ele pode vender, né, quando o título é aberto na bolsa. Então, e os fundos de papel é a mesma coisa. Então, se você comprou uma cota de um fundo que é R$ 100, você pode vender na bolsa por 99, por 101, depende do momento de mercado, e com liquidez. Porém, esses R$ 100 eles estão rendendo e você está recebendo o rendimento deles mensalmente, né? Os fundos são obrigados a distribuir 95% do resultado, né? Então, 95% que rendeu menos as despesas do fundo, ele é obrigado a distribuir dentro do semestre. Praticamente todos os fundos distribuem mensalmente isso. Então, você tem esse pinga-pinga, esse aluguel, esse retorno isento mensalmente. Então, isso é uma mecânica assim, que, na minha opinião, deveria em qualquer momento atrair o investidor para o segmento, né? E, e falando do momento, que foi uma outra pergunta, eu acho que os fundos eles sempre, né, os indexados à inflação, a gente fala, no Brasil nunca aposte contra a inflação, né? É uma frase que costumamos ouvir. O Brasil é um país inflacionário, a gente vê o governo mantendo, o Banco Central, na verdade, com o resultado do Copom na semana passada, mais uma vez, na ata do Copom sendo duro para manter
a Selic a 3,75 porque a inflação está muito difícil de ser controlada. A meta, né, inflacionária estipulada pelo Banco Central. Isso, e o que isso quer dizer? Quer dizer que o que você investiu em inflação, os fundos imobiliários investiram e, consequentemente, os cotistas que compraram cota desses fundos, investidores de CRIs, que são corrigidos por inflação, estão tendo um rendimento, um retorno alto, né? E isso faz com que o cotista consiga ter esse retorno, esse pinga-pinga de dividendos mensal, como eu falei, que a maioria distribui mensal, que é obrigado a distribuir 95% do semestre, seja muito atrativo, seja alto. E a gente vê o IPCA 15 que foi divulgado agora em 0,69%, né? A gente vê agora, então, isso é de março, o IPCA de fevereiro já teve níveis de altíssimo, se não me engano foi 0,84. Então isso reflete nos fundos em 2 ou 3 meses depois, alguns em um mês, mas a maioria em 2, 3 meses são refletidos. Ou seja, o resultado do rendimento dessas operações vai ser refletido agora e o pessoal vai ter, né, rendimentos altos em cima disso. E no Brasil, muito difícil, né, a gente chegar em níveis muito baixos de inflação, ou tivemos inflação negativa em 3 meses ano passado, mas isso não tinha acontecido pouquíssimas vezes, assim, e fazia praticamente uns 7, 8 anos, acho, se não me engano, que não acontecia. Então é muito difícil, né? Então, provavelmente esses fundos vão continuar pagando dividendos altos para os cotistas e, dado que hoje teve essa fuga de investidores, né, para a renda fixa, dado a alta da Selic de 3,75, as cotas dos fundos imobiliários estão depreciadas 5, 10, 15, 20%. Então, se você pagar, vou dar um exemplo, comprou uma cota por R$ 100, ganhava R$ 1 por cota, ou seja, 1%. Se você comprar essa cota hoje por 80, 85, 90, você vai estar recebendo o mesmo R$ 1 que já está investido pelo Uhum. fundo, ou não, né? Depende da mecânica do fundo, mas a maioria, né, fazendo essa conta aqui hoje, o valor de entrada é muito atrativo, porque o rendimento ainda continua alto e vai continuar alto. Então, hoje é uma grande oportunidade de entrada nos fundos imobiliários. Uhum. E aí você comentou bem da parte da Selic, que o Copom mantém, né, ali em cima, o Banco Central mantém a Selic ali no patamar de 13,75, tentando controlar a inflação, o que está bem difícil, a gente tem acompanhado, mas com um cenário de retomada de inflação, porque a inflação ela volte a crescer. A gente tem uma inflação um pouco mais alta daqui para frente. O que aconteceria com os fundos de papel nesse cenário? Olha, eu acho que assim, aumentar os juros, eu acho que é uma coisa que é muito difícil acontecer para controlar a inflação. Acho que essa manutenção do 3,75, um recado duro do Copom, é, quer dizer que assim, a inflação não foi controlada, a nossa meta aqui de inflação está longe de ser batida, então vamos manter. Mas é praticamente insustentável você, num país com dívida alta, você sustentar uma taxa de 3,75 ao ano, né? E é claro que a gente está vendo já uma retração da economia, porque com 3,75, vamos falar do nosso mercado, as taxas de juros para incorporadoras e também para os mutuários, para as pessoas físicas que compraram apartamento, estão subindo, né? E isso faz com que o país não ande, então automaticamente essa taxa vai cair, né? Isso é meio óbvio. Quando? Não sei. A gente já vê as curvas de juros futuro, por exemplo, da Ambima para daqui a um ano. A gente vê, né, então estou falando, não estou usando é, nenhuma pesquisa de banco, etc. Vamos falar da Ambima. Ambima, que é o geral aqui, por exemplo. Muita gente usa a Ambima para olhar a taxa de juros e aí daqui a um ano a taxa de juros já está a taxa Selic já está mais de 1% abaixo. Isso depois do recado do Copom, né? Então, a gente Uhum. já vê um pouco, né? Aí depende do que fala, ela cai um pouco, depende do que acontece. A gente tem uma reunião do Copom daqui a 45 dias de novo, mais ou menos. Isso pode acontecer, mas mesmo hoje, com o recado duro de semana passada, a gente já vê essa taxa Selic daqui a um ano mais de 1% abaixo de 13,75. Isso faz com que cada respiro, né, de queda, vamos dizer assim, de taxa de juros que Uhum. acontece, isso faz com que os investidores tenham atratividade pelo nosso mercado, né? E quando o país volta a mexer, num país inflacionário como é o Brasil, a inflação deve manter esses parâmetros, na minha opinião, como vem acontecendo agora. Não acho que chegou a 3,75, ela não foi controlada. Tem inúmeros fatores que a gente pode falar aqui sobre.
que influenciam a inflação em determinado mês e tal. No início do ano tem matrícula, agora tem combustível voltando. Podemos falar de inúmeros fatores. Mas falar que a inflação no Brasil vai ser de 2, 3%, isso aí, na minha visão, é impossível. É, sem condição, né? A gente teve no ano passado inflação negativa, mas muito por causa dos combustíveis, né? E aqueles meses ali onde foi Combustível. segurado o imposto, aí a gente teve a queda no preço, aí bateu na inflação negativa. Mas fora isso, né, como você falou, 7, 8 anos, talvez mais, que não tinha nenhum cenário parecido, Exato. né? Se a gente for olhar para o mercado imobiliário, ainda tem, principalmente aqui em São Paulo, né, onde eu tô, tem muito imóvel subindo. Tem prédio, a gente sabe que nos fundos imobiliários a gente vai achar prédios comerciais, residenciais, tem hotéis, galpões logísticos. Aqui atrás de mim está subindo um prédio, tem mais um aqui para cima, tem mais outro aqui do lado também. Então tem muito prédio subindo. Só que se eventualmente esses prédios construídos, a gente entra, por exemplo, numa crise imobiliária, bom, entre aspas, né? Vamos colocar aqui uma crise, mas que esses imóveis fiquem encalhados, tá? Porque os imóveis estão subindo e aí ou eles vão ser vendidos ou eles vão ser locados. Se eles ficarem encalhados, não tiver tanta demanda por esses imóveis que estão subindo agora, a gente entrar nessa crise. O que acontece com os fundos de papel para o investidor? Quais são os riscos que o investidor pessoa física, ali, ele vai correr com os fundos de papel, por exemplo? É uma boa pergunta. Nos fundos de papel, a maioria tem, vamos pensar ser bem específico no tema que você falou de financiamento de obra, onde a gente entraria ali um risco. O que que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho. O que aconteceu há 2, 3 anos atrás? Os juros veio caindo, desde o governo Temer ele vem caindo, e aí a gente teve uma atratividade grande de investidores pelo mercado, taxas caindo. Então, tanto para construção quanto para compra de imóveis. Então a gente veio, a cidade inteira começou, né? O Brasil inteiro talvez, mas aqui em São Paulo, usando o exemplo, foram tendo muitos lançamentos, inúmeros lançamentos no final de 19, 20, 21. São obras que estão subindo e vão ser entregues aí em 22, 23, 24. É, muito bem vendidas, em sua maioria até 21, 22, o mercado tinha, comecinho de 22, o mercado vinha vendendo bem, né? E hoje já existe uma nova lei de distrato que protege muito, não protege, é mais justa, vamos dizer assim, para o incorporador, né? Que antes tinha que devolver praticamente tudo que esses mutuários tinham pago, porque se ele quisesse desistir da compra, né? Porque ele praticamente comprava uma opção, chegava lá na frente na entrega do imóvel, ele podia não exercer de fato. Hoje isso não existe mais. Então, isso já protege um pouco os incorporadores. Pode vir a acontecer distratos? Pode. Vai acontecer o que teve em 15, 16, 17? Acho começo de 17 muito difícil, né? Quase impossível, eu diria. E com números muito fortes de vendas, né? Então, isso já tem uma. Acho que é difícil acontecer essa crise e tudo que aconteceu antes. Esses caras podem não conseguir financiamento no banco, as pessoas físicas? Podem. Essas pessoas podem ter que se financiar por outros meios. Acho que hoje existem alguns outros meios, existem inúmeras opções de banco, existe que captam via LCI, então essa pessoa vai ter que pagar mais caro, se ela não conseguir, vai acabar tendo um distrato, mas não nos níveis anteriores, nos níveis onde não tinham tantas opções de financiamento como os 4, 5 grandes bancos daqui, né? Então acho que isso hoje não Uhum, acontece, a gente não tem esse efeito manada ali que aconteceu outra vez nesse sentido. Os fundos imobiliários em si, quando eles investem nessas obras, normalmente, né, e os investidores podem ver isso, né, esses documentos são públicos, normalmente os fundos mandam um relatório gerencial das operações que eles fizeram, então os investidores têm acesso a isso, têm acesso também aos documentos das transações que eles fizeram, seja nos sites de agentes fiduciários, de securitizadoras, etc., onde eles conseguem ver como o fundo analisou para dar um crédito para uma obra, por exemplo. Então, como a gente faz a maioria das nossas obras aqui? A gente vê um cenário, os nossos financiamentos de obra, a gente olha um cenário de estresse, né? Então, você vê o quanto esse incorporador já construiu da obra para entrar. Então, você nunca, a gente, muito difícil, assim, não tem, até hoje, no fundo, a gente nunca financiou 100% de uma obra. A gente olha tanto que esse incorporador já colocou na obra, isso quer dizer que ele está naquele skin in the game com você, né? E, uhum, além disso, a gente também olha o quanto ele tem de vendas, né? Então, quanto ele já vendeu, vê projeções de venda com preço estressando o preço histórico das últimas vendas que ele fez.
Isso faz com que a gente se proteja para a gente ter certeza da quantidade de recebíveis que esse incorporador vai ter para nos pagar e também que ele consegue, que ele vai terminar aquela obra, que é um projeto que já vingou, vamos dizer assim. Tanto ele colocou recurso para a obra, quanto ele tem vendas que pagam, né? Que ele vai ter uma margem ali dentro do empreendimento para pagar o que ele já colocou, né? Para nos pagar, para devolver o dinheiro para o financiador, mas também para ter um lucro, vamos dizer assim, em cima do projeto. Então, isso faz com que a gente esteja muito protegido, que não causa, foi um caso específico daquele incorporador, tudo bem, né? Você vai ter que ir lá, retomar a obra, tudo, mas você tem recebíveis com muito colateral, com muita gordura que pagam a obra ali, mesmo com distrato, mesmo com, com, não o distrato como foi antigamente, mas mesmo com distrato Uhum, que pode acontecer, porque hoje os bancos já estão, né, com a torneirinha de crédito aí mais fechada. Mas eu acho que a gente consegue, mas vendo assim o projeto, acho que a gente consegue minimizar muito isso. Então é muito importante que o investidor, quando ele vai olhar um fundo, ele não olha só quanto esse fundo está pagando de dividendos, ele não olha só o valor da cota, ele olha muito no que esse fundo está investindo. Se as operações que esse uhum, fundo está investindo são sadias. Dívida é uma coisa super sadia, o financiamento é uma coisa super sadia, não quer dizer que o cara está endividado, né? Que é uma coisa ruim, mas olha essa dívida. Os investidores têm que saber olhar o que tem dentro desse fundo para saber que uma incorporadora pode ter algum problema, mas que essa operação em si, né, acho que é uma grande diferença entre o mercado financeiro de capitais. O mercado de capitais, que são as assets, por exemplo, os fundos olham não só a incorporadora, mas olham se aquele projeto por si só se paga, e todas as garantias envolvidas naquele projeto. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, eu sempre faço aqui dentro, a gente sempre discute como esse incorporador vai me pagar, né? Como uhum, pode ser através do seu serviço de projeto, pode ser com outras fontes de recebíveis. E o que vai acontecer se ele não me pagar? Eu vou lá retomar o projeto, retomar a obra, mas essa obra em si ela já vingou, como eu disse. Então o investidor vai acabar estando vai estar protegido, né? uhum. Você comentou sobre analisar o que tem dentro do fundo, né? Os papéis e tudo mais. Olhando para o CYCR11, né? Que é o fundo de vocês, certo? Dentro dele tem uma exposição, a gente pode ver muito vinculada à Cirela, né? E isso tem um ponto bem positivo, né? Tem coisas que aí o investidor ele vai ter algumas dúvidas sobre pontos positivos e pontos negativos, mas tem um ponto bem positivo sobre uma certa exclusividade, né, do ativo que vocês estão ali fazendo a gestão. Então, eu queria entender o que tem dentro do fundo, né? O fundo de vocês e quais são os pontos positivos aí, os pontos também de atenção para o investidor. Na verdade, assim, a gente tem um vínculo, né? A Cirela é sócia majoritária aqui da Sim. gestora, controladora, mas a gente não tem nenhum financiamento ou nenhuma dívida contra a Cirela, né? A gente Uhum, fez isso exatamente porque é, acho que a principal coisa, assim, a Cirela tem os acionistas dela, a gente tem os investidores dentro do fundo. Se a gente fizer uma dívida para a Cirela, nosso investidor pode achar que o rendimento desse CRI está muito baixo, porque era a Cirela dentro do grupo, e o acionista da Cirela pode achar que uhum, está muito caro, né? A gente é bem conservador nesse sentido em não fornecer dívida para a Cirela, a gente não tem nenhuma diretamente com eles. Podemos ter? Podemos, mas não é a nossa intenção dentro do fundo, né? uhum, Isso acho que é uma questão, e a segunda é que nosso fundo a gente fala que ele é middle grade, né? A gente tem os fundos super que fazem crédito high grade, são os melhores créditos, mas também com as melhores estruturas de dívida, talvez os melhores pagadores, os melhores devedores, vamos dizer assim, mas com menos taxa. Tem também os high yields, tem muitas gestoras fazendo isso bem, aonde você corre mais risco, você entra numa exposição de um loteamento, por exemplo, financia uma obra de um loteamento numa praça que você não conhece, mas você amarra o, o, o loteador lá com um monte de garantias e cobra uma taxa um pouco mais alta por isso, porque, né, você não tem muita certeza daquilo ainda. E tem gente fazendo isso bem também. Então a gente fica no middle grade. A gente dificilmente atinge taxas do high yield, mas a gente também paga um pouco mais de prêmio do que os, as dívidas
vamos dizer assim, os pagadores, os devedores high grade. Como a gente faz isso? A gente olha muita originação direta. Então nosso tema aqui é esse, está no middle grade, como você vai conseguir? Você vai encurtar, né, o caminho. A gente vai direto nas incorporadoras, consegue originar essas dívidas diretamente, e estrutura as operações dentro de casa e assim a gente consegue um pouco mais de prêmio do que os fundos high grade, né? Então esse é um dos nossos diferenciais aqui. O que eu acho que a gente pode trazer e com o vínculo que a gente tem a Cirela, é que a Cirela é uma empresa super renomada, né? A gente provavelmente ela vai estar, se ela for fazer algum CRI, alguma dívida, ela vai fazer high grade, então dentro de um fundo com que a gente nem estaria olhando não só para o Cirela, então a gente não estaria olhando pelo prêmio versus risco que essa dívida vai ter de retorno, né? Uhum. E a gente, assim, essa é uma empresa super renomada e assim, ela tem consciência, né? Que ela quis montar uma gestora, tem consciência que nosso fundo tem essa visão, né? Conservadora, como a Cirela tem, né? Isso acho que os investidores devem pensar a respeito, porque a Cirela é a controladora aqui da gestora, mas dívida direta para a Cirela, tanto acionistas da Cirela quanto os investidores podem ficar tranquilos que a gente vai evitar ao máximo. Show. Teve um ponto que aconteceu aí no começo desse ano também, Dani. Assim, esse ano tá já com com muita Nossa. novidade, né? No mercado financeiro, tem mudança de governo, aí lá no começo do ano teve o caso da Americana, né, a invasão lá no Congresso, teve o caso dos bancos agora nos Estados Unidos, então muita coisa já aconteceu, a gente tá só no primeiro trimestre, né? Mas de todos esses pontos, eu queria destacar o caso de Americanas, que a gente já acompanhou aqui bastante, já falamos em outros episódios a respeito também, o quanto isso impactou o mercado. Mas quais foram os impactos, diretos ou indiretos também, pros FIIs de papel? Porque o caso da Americanas trouxe para o mercado uma grande incerteza ou até descredibilidade em créditos, né? Então, os FIIs de papel, a gente viu que em alguns casos tiveram um bom impacto diretamente, em alguns casos também tiveram um impacto mais indireto, não tão grande. Eu queria entender de você, a sua visão, o que que aconteceu, né? Como que isso impactou o caso de Americanas nos FIIs de papel. Tá. O, eu acho que assim, a maior parte do impacto é indireto. Tá? Acho que a gente tem alguns FIIs que estavam expostos ao risco Americanas, mas os fundos de tijolo, que tinham aluguéis, onde a Americanas vai lá interromper os pagamentos, etc. E aí você tem a garantia do imóvel, tem que ver a mecânica que tem em cada fundo desses, e etc. Né? A partir do momento que você tem uma inadimplência do seu locatário. É. Alguns desses fundos podem até ter comprado, né? Alguns desses imóveis, não, muitos desses fundos são alavancados, então eles compram os imóveis, né? É, não me lembro agora de cabeça se algum fundo comprou algum imóvel que depois locou para Americanas de uma forma alavancada. Uhum. Quer dizer isso, ele tanto usa os recursos que ele tem no fundo, quanto ele faz um CRI, ele faz uma dívida, provavelmente com um fundo de papel, que vai fornecer esse recurso para comprar o imóvel. Aí o que que ele está fazendo atrás do crédito? Ele está antecipando o recurso que ele tem a receber do locatário. Por exemplo, poderia ter sido americano. Então esse fundo não vai ter uma dificuldade maior para pagar esse fundo de tijolo, esse fundo que vai ter um galpão, por exemplo, lá da Americanas, vai ter uma dificuldade para pagar esse fundo de papel. Não me recordo de algum CRI que tenha sido envolvido dessa forma, mas na parte dos fundos a gente teve alguns diretamente fundos de galpão que foram impactados pelo recebível da alocação envolvendo americanos. Então, porque eu acho que tem um impacto indireto, né? Acho que o mercado, quando a gente vê o tamanho, 40 bi de dívida ali que a Americanas está, né, tá Uhum. negociando para pagar, negociando com os credores, entrando em RJ, etc., a gente vê que muitos bancos foram impactados. E 40 bi é um valor muito alto, então isso impacta o mercado como um todo. Então a gente vê diversas transações e as taxas, né, no momento da negociação, no momento que você está distribuindo essas transações, a gente vê que as taxas subiram. E a justificativa foi essa, dos distribuidores, dos estruturadores, dos bancos, em sua maioria. Olha, estamos estruturando essa dívida, mas a gente vai ter que subir, porque o mercado inteiro está pedindo prêmio maior devido ao risco
devido ao risco atual que foi impactado pelo caso Americanas. E aí, é claro, quando sobe a dívida, sobe o preço, sobe a taxa, a gente também olha, né, os fundos de papel tem essa taxa sobe, né? A taxa que eles vão conceder crédito para os devedores acaba subindo, né? E às vezes acaba não Hum, fechando a conta para algum devedor, por exemplo, né? Então, acho que esse é o maior impacto que eu vejo hoje. sim. E falando também de debentures, né? Você falou bastante dos CRIs, mas debentures também a gente pode olhar para um que foi bem impactado esse mercado? Mesma coisa. Acho que é a mesma coisa e talvez é, eu não diria que até mais, porque acho que impacta o mercado como um todo, assim. Mas o pessoal Uhum, começa a ser muito restrito e ele tem um dinheiro que ele não está recebendo mais, né? Se você pegar e emprestar um dinheiro, vamos pensar de forma simples aqui, e descobrir que você vai ter não necessariamente um default, mas que você vai ter uma inadimplência pelo menos momentânea, por um certo tempo, de um valor relevante, você para tudo que você está fazendo para olhar, pô, se eu emprestei para o fulano, ele não me pagou e não sei quando ele vai me pagar, não sei se eu vou emprestar de novo aqui. Peraí, eu vou emprestar mais caro, o risco subiu. Achava que Americanas era um risco X e agora estou vendo que não. Peraí, então eu acho que isso impacta o mercado como um todo, assim, independente do título, independente de renda fixa, renda variável, como os fundos imobiliários, acho que isso impacta tudo. uhum, certo. Bom, e sobre expectativas para esse mercado? A gente falou bastante sobre a Selic, o momento que ela está, a inflação, do que pode acontecer, mas quais são as suas expectativas e da turma aí também da C Capital a respeito do mercado de FIIs de papel? Isso em relação a volume de investidores daqui para o futuro, os próximos capítulos que a gente tem a ver dos FIIs de papel. É, a gente vê o número de investidores vem crescendo muito, né, em fundos imobiliários e muito ligado aos fundos de papel, né? O fundo de papel, acho que ele bom, só investe em títulos de crédito do mercado imobiliário e ele acaba, tanto quando o mercado está bom, ajudando o mercado a se promover, quando o mercado está na situação, por exemplo, que está agora, amortecendo um pouco o mercado, né? Os bancos fecham um pouco a torneirinha de crédito, os fundos de papel estão aqui, né? Para financiar Uhum, obras, para gerar recursos para os incorporadores com garantia real, para financiar os outros fundos de galpão para construir, enfim. Então, ou de tijolo, de lajes corporativos, o que quer que seja. Então, ele, é um- ele sempre está amortecendo o mercado, seja no período bom, seja no período de maior dificuldade, né? Então, o fundo de papel, ele sempre, independente do momento, o que eu quero dizer, ele é um fundo perene, né? E onde eu quero chegar aqui com isso é que, assim, hoje em dia, apesar das taxas estarem muito altas, as cotas estarem muito depreciadas, é um grande momento, eu citei isso aqui no começo, de entrada para os investidores. Porque com as cotas baixas e as operações, por exemplo, investidas em inflação, e até o CDI, porque está alto hoje, tendo um retorno alto, quem entrar agora vai ter uma grande oportunidade de ter retornos talvez mais altos ainda. Foi aquele exemplo que eu dei. R$ 1 sobre 100 é 1%. R$ 1 por cota, numa cota que hoje está R$ 80, a diferença é grande, né? Então hoje é uma grande oportunidade de entrada. Para os fundos imobiliários em si, está um pouco mais difícil captar, porque o momento está difícil, caso americanas, juros altos, todo mundo para renda fixa, os bancos lá fora, por inúmeros fatores. Mas quem tem caixa está vendo muita oportunidade, os fundos que têm caixa estão vendo muita oportunidade boa passar. É um momento que você tem que olhar tudo com muita cautela, né? Porque o pessoal está vendendo menos, o custo de construção tinha subido muito, as margens estão mais apertadas dos incorporadores, mas como tem menos gente com recurso, menos fundos com recursos, bancos, como eu disse também, gerando menos crédito no mercado, a gente está tendo muita oportunidade boa de investimento, que provavelmente quando o mercado tivesse abundante em recurso agora, teriam menos. Então isso faz com que pouco caixa, é a lei de oferta e demanda, as taxas aumentam, né? Além do juros altos, etc., você sempre faz acima dos juros do país, como eu comentei essas uhum, transações na maioria dos casos. Então, os fundos
têm uma boa oportunidade de entrada, mas olhando com muita cautela, e os investidores do outro lado têm uma boa entrada para manter, né, para receber esses retornos altos que já vem acontecendo hoje e manter isso, né? Então, daqui para frente, provavelmente, quem entrar agora e olhar o fundo com bastante critério, olhar as operações que tem lá dentro, vai colher os frutos disso durante um bom tempo. E ainda pode vir a ter um ganho até na própria cota, né? Porque as cotas estão muito depreciadas em relação ao valor patrimonial, em relação ao que os fundos captaram no mercado e o que aqueles ativos valem, né? Porque elas estão sendo negociadas, como eu disse, 5, 10, 15, 25, 30% abaixo do que elas valem. Então, o respiro da Selic, como eu falei, ainda vai fazer com que esse investidor não só ganhar o rendimento, não só ganhar o dividendo, pode ganhar também na cota. Então, acho que é uma boa entrada, com muita cautela, olhando bem tanto para os investidores quanto para os fundos imobiliários aportarem nas operações. Então a gente vê um cenário com bastante oportunidade, né? Muito E aí, para a oportunidade. gente poder finalizar, além de recomendar para o investidor ele entrar nesse mercado, né? Acredito que é um ponto que você recomenda aí, por tudo que você falou, mas o que mais você recomenda para o investidor que está começando agora, que está tateando aí o mercado de fundos imobiliários? Qual que seria a sua principal indicação? Não, eu acho que quando o investidor, o fundo imobiliário, o investidor tem que ter na consciência que ele não é uma ação. Que a ação, muitas delas não pagam dividendos, então você está vendo o valor da ação. Quanto ela custa para você, quando subir um determinado percentual ali, você vender. O fundo imobiliário, ele tem uma estratégia de você ter aquele pingadinho, como a gente falou, aquele dividendos mensal isento. Essa acho que é a principal coisa, não só o valor da cota. O valor da cota, hoje, você vai olhar porque tem uma grande oportunidade. Se ela estiver descolada muito abaixo do valor patrimonial, tem uma oportunidade. Mas acho que a principal coisa, a principal questão no fundo imobiliário são se as transações dentro dos fundos, o que o investidor tem que olhar, são perenes, são sadias, as garantias que tem lá dentro, ele investigar o que tem dentro do fundo e se essas transações realmente vão gerar o retorno para ele, que é o mais interessante aqui, gerar esse pingadinho, esse dividendos mensal para ele. Então, o cara que está chegando agora, não pense que o fundo imobiliário é uma ação. Não é. Olhe os dividendos mensais, olhe as transações que tem dentro daquele fundo, para ver se elas vão continuar mantendo, né? Se vai ter essa manutenção de dividendos lá dentro. Eu acho que essa é a principal questão. Às vezes vale até a pena você investir num fundo que paga menos dividendo, mas tem operações mais sadias, é óbvio. Então você tem que, às vezes não, acho que sempre. Então tem que olhar muito as transações. Não olha histórico, não olha valor de cota agora, olha valor de cota como uma oportunidade de entrada, mas não. Ah, vou ganhar na cota. Olha dividendos, olha se operações são sadias para você ter esse, esse retorno mensal isento de uma forma perene. E isso está ligado a essas operações serem sadias. Estou frisando isso aqui porque histórico, ficar olhando valor, o que aquele fundo pagou, etc. Olha as operações que estão lá dentro, que vai ser mais importante para qualquer coisa. Mas e não olha só, ah, vou ganhar na cota, vou ganhar na cota. Não é isso. Então são esses os dois caminhos aqui. Certo. Então, aí, investidor que está acompanhando a gente, não é só olhar o percentual de yield que foi pago, né, no ano anterior, nos últimos 6, 3 meses. O É negócio é olhar as isso. operações dentro do fundo mesmo, né? Exato. Excelente. Dani, muito obrigado pela participação. Como que o pessoal te acha? Como que o pessoal acha a C Capital? Bom, nosso fundo é aberto na bolsa, né? Uhum. CYCR11, Cirela Crédito 11. A gente tem nossos canais aí de RI, dá para entrar em contato através do nosso site, é c.capital, nosso site. Isso vai ser sempre qualquer dúvida assim, em relação ao nosso fundo, em relação às nossas operações, em relação a dividendos, performance e tudo, a gente vai responder, né? Nosso RI é bem atento aí Uhum. nessas questões para os investidores. Hoje a gente tem mais de 7 mil investidores e acho que a gente sempre está ali respondendo todo mundo. No nosso site também tem todos os nossos relatórios gerenciais, com todas as operações que a gente fez. A gente tenta trazer o máximo de detalhe possível delas, então isso já pode tirar muita dúvida de muito investidor. E o nosso fundo é público, entrar lá na bolsa, quem quiser pode estar atento lá, CYCR11. Vai ser um prazer receber mais investidores aí dentro do fundo. Excelente, Dani. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Aí espero aqui recebê-lo novamente no futuro aí para falar mais de fundos imobiliários. Obrigado, Combinado? foi um prazer, Fabrício. Prazer foi nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Curtiu o episódio? Então clica no botão de curtir aqui. De novo, você que não é inscrito, se inscreve, responde às nossas enquetes e eu te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!